Nós aprendemos que o texto tem contexto a pretexto da heresia. E nós viemos aqui nessa noite para tentar se colocar na mão de Deus e ter uma palavra que nos ajude a cada dia a trilhar mais retamente. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler rapidamente. Diz assim: sucedeu quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Versículo 2, capítulo 19, versículo 2, diz assim: eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: eles que sois batizados, então? Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João os batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que nos... E que após ele havia de vir Cristo em Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Entretanto, na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus, como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíram. Versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus e a Paulo em pré. Versículo 14. Aleluia. E os que faziam isto eram 7 filhos de César, judeu, principal dos sacerdotes. Versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e vim quem a Paulo. Mas nós, quem sois? Você pode vir na sua Bíblia, colocar do lado aí. Vamos dar uma cara de bola bem forte. Uma pergunta, era ali alguns versículos para que ela entendesse um pouco, até antes de chegar à pergunta. Porque seria muito fácil eu chegar aqui e ler até no versículo 5 e deixar essa pergunta, né? E vós, quem sois? E vós, quem sois? Cada um de nós aqui temos um nome, temos um caráter, temos uma igreja, temos um pastor, temos uma família. E seria muito fácil, responder essa pergunta. Mas, nessa pergunta que os espíritos malignos eles falam para esses homens que queriam fazer algo que não era para eles fazerem, ou que estavam na condição de fazer, de exercer esse ministério. E aí os espíritos malignos queriam sair e perguntam para eles. Eles primeiro falam: olha, conheço Jesus e conheço Paulo também. Primeira coisa, eu quero dizer para você nessa noite que Satanás, o diabo, ele te conhece. Ele conhece tudo o seu passado, ele conhece todas as suas fraquezas, ele conhece onde ele pode te derrubar, onde ele pode tentar te derrubar, melhor dizendo, porque ele, aqui dizendo que ele falou muito claramente no Espírito Maligno: conheço a Jesus e tem que ser quem é Paulo, e vós quem sois?
começaram a bater e a rasgar aqueles homens que não tinham a presença de Deus, que não tinham a unção de Deus, irmão. E uma coisa que me traz aqui, né, que me traz aqui a memória, que me traz assim, numa reflexão, é que eu aprendo que tem pessoas querendo fazer aquilo que não é para fazer, e tem pessoas querendo ser aquilo que não é para ser. Porque acha que Deus chamou, mas o bonito para ser, ela não sabe a responsabilidade que é. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Mas ali na igreja do pastor Rogério, ele disse, poxa, igreja abençoada, queria ser aquele pastor, igreja chamou a mulher dele, mas não sabe a responsabilidade que é lidar com vidas. Vidas podem ser abençoadas, mas vidas podem ser amaldiçoadas, podem ser destruídas, irmãos. Se alguns vocês forem em alguns monitores, vocês vão ver lá muitos crentes lá, que talvez, não vou julgar, não tenham levado a palavra de Deus a sério, não tenham cumprido as responsabilidades, que estão ali largados, jogados, loucos, sem saber o que fazer. Glória a Deus. É uma pena, mas é uma realidade. Meu Deus. Pouco tempo agora. Glória a Deus. Numa das igrejas do nosso campo, nós somos do campo do Lins, estamos lá congregando há pouco tempo, e um dos membros olhava para ele, sentado do meu lado, uma bênção, é verdade, cara? E aí, o homem cometeu um assassinato, irmãos, sentado no púlpito. Estava também, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo conhecia o passado dele. O diabo sabe como essa pessoa poderia ser como era lá no passado, sabe como poderia estimular e provocar uma relação agora para tirar essa presença de Deus. E agora, quem é que vai tirar essa morte? Quem é que vai perdoar? Mas Jesus vai perdoar, mas tem que pagar pelo crime. Tem que pagar pelo crime. E aí, deixamos essa pergunta, perante a igreja, nem vós quem sois? E talvez responda ali um homem chamado Ezequiel, e ele responde, olha, eu sou Ezequiel, o profeta Ezequiel, chamado por Deus, levantado por Deus. E aí esse profeta, um profeta abençoado, que foi chamado ali com uma glória tremenda, uma graça tremenda, esse profeta, ele busca fazer a vontade de Deus, ele vai para a presença de Deus. E a Bíblia nos fala ali no capítulo 13 do profeta Ezequiel sobre uma moda no dia de hoje, a qual as pessoas muitas pessoas estão desprezando, irmãos. Virou um modismo isso dentro das igrejas. Muitas congregações, muitos lugares, agora ficam fazendo um culto, uma apologia à profecia. Primeiro vem os corinhos, segundo vem os corinhos, terceiro vem corinho, o quarto vem corinho, e quando falta meia hora para o culto, vai começar a revelação. Quando falta 5 minutos, aí levanta lá o dirigente e fala, para nós não ficarmos só isso, vamos aqui fazer uma palavra rapidinho, irmãos. Mas em João 17, a Bíblia nos fala, santificam na verdade, porque a tua palavra é verdade. Sem palavra não tem verdade na igreja, porque pegaram versículos isolados e criaram uma maldita de uma heresia, dizendo que a igreja tem convencido que ela se corrompe, irmãos. A missão que ela dá, o mundo inteiro, para ficar os vasos nos dados, para a gente levar a uma experiência maravilhosa, irmãos, que tem acontecido na igreja, mas o essencial é a palavra de Deus. Não é a palavra profética do Espírito segundo o dom do Espírito Santo. Está falando a palavra profética da palavra. Amém.
Aleluia a Deus. E aí, grita um homem chamado de Deus dizendo: eu sou o profeta Ezequiel. O que é o profeta? Porta-voz de Deus. Ele fala, né? Deus fala através dele. E aí no livro de Ezequiel, capítulo 13, né, a Bíblia diz assim: filho do homem, profetiza com os profetas de Israel, que profetizam e dizem que só profetizam coisas do seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: faz os profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, são como as raposas nos desertos. Não subistes, né, para as brechas, nem reparaste os muros das casas de Israel, para entrar firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade, adivinhação mentirosas, e os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor, né, não os ouviu, e fazem o que querem o cumprimento da palavra. Porventura, não tivesse visão de vaidade, e não falaste de adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor disse, sendo que ao tal não falei. Deus não falou nada, Deus não usou nada, e aí o que acontece? Então ele tem que escutar a igreja para profecia mentirosa, irmão. Enquanto Deus levanta, né, o maior dos profetas foi Jesus Cristo, né, ele mandava pelas igrejas, né, enchendo os cultos da sinagoga e dizendo revelação, não, ele pregava a palavra, aleluia, ele pregava a palavra, porque a palavra que cura, a palavra que mas ele vai ter que dar uma limpadinha nessa pessoa primeiro, porque ele é verdade. Não vou falar no pecado, não. Você pode até que achando sem condição, mas Deus conhece o seu coração, e existe uma promessa sobre a sua vida, ela só quer dar. E você tem uma questão, eu estou aqui no meu cantinho, Senhor, até que eu vou ter condições, aleluia, né? Deus vai te condicionar. Ele vai te condicionar. Pode. Quem sois vós?
Meu Deus. Iguais, pessoas. Esse capítulo 19, irmãos, é um capítulo maravilhoso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele estava ali na cidade pregando o evangelho, e sempre vinha um enviado de Satanás e esmoteava ele. Imagina só você pregando o evangelho, vem um enviado do diabo lá e tapou na cara. Dá até para desconcentrar. Mas ele estava ali pregando. Estava pregando, e a Bíblia que vem nos falando que sobre as mãos de Paulo coisas maravilhosas aconteceram. E eu não consigo entender. Às vezes nós estamos chamados pela palavra chamada aprovação, e às vezes a pessoa não quer fazer porque você está com aprovação, não tem condições. E você acha que eu posso uma aprovação por quê? Em quê? Você não trabalha o tempo inteiro, mas a cena daquele homem, né, era tão grande, aí bom, melhor disponibilidade a Deus, a crença num Deus vivo, que na vida dele pode fazer todas as coisas, não pode fazer todas as coisas, na minha, na sua. Ele disse, né, olha, se eu viver para mim é lucro, mas se eu viver, eu vivo para mim, mas se eu morrer é lucro. Ou seja, fora de mim, o apóstolo Paulo fazia uma entrega total, ou seja, ele era profetizado, ele era colocado nas rodas, mas a Bíblia fala que sobre as coisas não, coisas maravilhosas aconteceram. A Bíblia fala, irmão, que eles sendo perseguidos, né, o apóstolo Pedro passava, e sua sombra curava, Jesus curava, ele não estava ali, a Bíblia não foi tentando viver de facilidade, a Bíblia não foi tentando ali, debaixo de uma árvore, comendo um pouquinho, não, a Bíblia fala que eles estavam sendo perseguidos, que tudo errado, eles estavam no local, mas o milagre não deixava de acontecer, as incondições, irmão, somos nós mesmos que colocamos. Somos nós mesmos. No Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia nos fala que pela primeira vez, né, o povo foi chamado de cristãos. Por quê, irmão? Porque eles se pareciam com Cristo. A Bíblia nos fala que aqui diz que ele que diz que saber deve andar como ele andou. E eles andavam parecidos com Jesus, então foram reconhecidos. E aí, volta a palavra que eu disse aqui, a responsabilidade. Meu Deus! Hoje aconteceu um episódio com a minha esposa que ela passou pra mim, antes de vir pra cá, uma vizinha, passou pra ela e perguntou, falou assim, tá vindo aonde? Aí ela falou assim, eu tenho de uma fofoca dela. Mentira, você não é disso? Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Como diz aqui o texto, né? Nós quando somos, vou voltar à pergunta, igual as pessoas, somos conhecidos de todos. E no texto que eu li aqui, nós podemos entender que até o apóstolo Paulo, ou seja, os demônios conheciam o apóstolo Paulo. Ele disse, eu conheço Jesus e apoiou, e Paulo também. Porque nós andamos por aí, está pensando que ninguém está te vendo, não? Está pensando que ninguém está te vendo, não? Com o mesmo espera que alguém do teu lado ali. Aleluia! Tu és maravilhoso! Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, nessa chamada, nessa pergunta, nessa interrogação de quem nós somos, e às vezes nós nos voltamos e pensamos que estamos sozinhos, como eu disse aqui. Aí nós lembramos de um homem chamado José do Egito, quando ele estava sozinho ali na casa de Potifar, o capitão da guarda real de Faraó. E aí ele sozinho ali, a mulher de Potifar vem e tenta, né, botar a mão no rapaz novinho, pro jovem. Se não me fala a memória, já devia ter por volta entre 17 e 18 anos. Estava ali. E o que ele faz? Olha, não vou. Eu estou sozinho aqui, o rei não está me vendo. O faraó não está me vendo. O prefeito não está me vendo. Mas eu não estou sozinho não, entendeu que eu estava ali naquele lugar. Entendeu que eu estava ali e que o Deus estava ali no lugar. Deus estava presente naquele lugar ali. Por mais que ele tentasse ceder, que ele quisesse, se ele quisesse, ele sabia. Ou seja, era um jovem
o número de jovens que sai da igreja e vai para o lesbianismo, o número de jovens, né? E agora temos que respeitar, nós estamos falando, temos que respeitar, porque agora é lei, né? Com esse modismo do homossexualismo, né? Já inventaram até a igreja, pastor homossexual, é Jesus. Não, não tem igreja com homossexual, irmãos. Exato que Deus vai apagar o versículo lá de Apocalipse, dizendo que os afeminados não irão morrer. Eu quero ver que no dia que Jesus voltar, onde eles vão estar esse versículo. Só se a Bíblia deles apagar, porque não vai estar verdade. Deus não olha para a imita, nem filho do homem vai estar revenda. Ele quer uma corrida com a palavra. E você diz com a sua palavra. Deus não pode mentir, irmãos. Deus não pode mentir, mas nós temos que respeitar. Nós temos que agora é lei. E eles querem colocar isso dentro da nossa casa. Eles querem colocar isso de uma forma natural, o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Né? Por que eles fazem isso? Porque esse sistema, esse mundo, para eles convém por causa de votação, por causa, né, de seguidores, mas eles estão esquecendo que vai haver uma grande reunião, a maior reunião sobre toda a face da terra. Estaremos todos nós diante do nome de Deus e ninguém pode escapar. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que nós haveremos, né, que nós não estamos escondidos e haveremos de prestar conta daquele lá em cima. Glória a Deus. Os olhos de Deus. Quem sois vós, irmãos? Quem sois vós? Mateus, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia nos fala: vós sois o sol da terra. E se o sal for vencido, com que há de se salgar? Para que nada presta, senão lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando nós perdemos o nosso equilíbrio de sal da terra, pessoas são desequilibradas também. Pessoas que estão cheias de vontade de vir para a igreja, pessoas que estão ali já olhando para você assim, olha aquele crente ali, olha, eu vou entrar na igreja por causa dele, vou servir Jesus por causa dele, porque ele está vendo a imagem, a vida, o exemplo de Jesus na sua vida, aleluia. E aí ele quer seguir Jesus por sua causa, e de repente você desanima, você começa a se transformar num sol insípido, ou seja, sem tempero, sem equilíbrio, e a pessoa desanima também, irmão. Olha, nessa noite, o sangue de Jesus, ele está aqui sendo derramado de uma forma ritual, para te levantar, para te animar, para te renovar, porque você está na terra, e ele te renovou, para estar equilíbrio, para a comunidade, para o teu vizinho, a tua vizinha, porque você faz a diferença no lugar onde você mora, no lugar onde você congrega. Talvez você tenha que não está sendo percebido, mas talvez também você seja importante, muito importante, para algumas pessoas que já estão observando há muito tempo. Quem foi vós? Quem foi vós, irmãos? Glória a Deus. Devemos ter compromisso conosco mesmo. Porque se nós não tivermos compromisso conosco, se nós não tivermos compromisso com a igreja, se nós não tivermos compromisso com a família, nós vamos ter compromisso com quem, irmãos? Com quem será o nosso compromisso? Com quem será o nosso compromisso, irmãos? E quando nós somos compromissados conosco mesmo, nós temos uma atitude maravilhosa. Nós paramos de tomar conta da vida dos outros. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Muita gente cai porque se olhando para a vida do outro, esquece de cuidar de si mesmo. No mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo, ou seja, toma conta da tua vida, toma conta da tua vida, toma conta da tua vida também, porque a gente fica aqui, o discípulo do outro, mas uma terra aqui no outro, irmão. E essa palavra não é para magoar ninguém, não é para magoar ninguém,
capítulo 1, versículo 22, 23 e 24, diz que você, quando tem cuidado de si e da doutrina, você salvará tanto a ti mesmo quanto a este ouro. Sabe por quê? Porque ele está tomando conta da tua vida. Está cuidando de si. Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou me pregar aqui se eu não ler, se eu não estudar, se eu não guardar, se eu não me garanto de Deus? Se eu não me humilhar perante ele, que o Senhor me ajuda? E às vezes a gente espera um monte de coisa aqui, mas a gente não fala nada disso aqui, irmãos. É verdade. A gente fala isso aqui por precaução. Porque, como eu disse aqui, se não fala memória em Mateus, capítulo 10, se não fala memória 6, 10, que o Espírito ele falará por vós. É o Espírito que fala, é o Espírito Santo, né? A minha sabedoria vai ser, minha sabedoria vai ser finita, mas todos nós deixamos, então pedimos, somos humildes o suficiente para pedir o Espírito Santo para falar por nós, ou seja, a palavra que vai vir para a igreja, não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo fala por mim, e aí você é edificado, você é adorado, se torna um bom orador da sua vida, eu não posso falar da sua igreja, porque o que está acontecendo, irmão, no dia de hoje, o pessoal que está aparecendo no culto, infelizmente, estuda o mundo para tentar mudar de teologia, e quem aparece no culto, nessa noite, nessa diminua ele, a igreja do Senhor, ele aparece nós queremos nos profetas. E aí, como eu disse aqui, as pessoas às vezes cortam um pedaço do versículo para poder formar uma própria doutrina. E aí, quando a pessoa está lá falando, aprende nos profetas, aprende no profeta. Mas a Bíblia nos fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantando, saíram ao deserto de Tecoa. E saíram Josafá, depois se impediu, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei, aleluia. Primeiro eles mandam bem em Deus, porque o profeta sem Deus não é nada, aleluia. Mas você quer prosperar essa noite, crede nos profetas, porque a palavra de Deus, ela vai nos dar prosperidade. Mas se você quiser se sentir seguro, ele depender do Senhor dos Exércitos, ele depender do Senhor nosso Deus, porque ele não é seguro, ele é a nossa cabeça, ele é seguro, ele não tem a sua cabeça, aleluia. Resistiu o diabo e ele fugiu de vós. Mas antes, no começo diz assim: sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugiu de vós. Nós nos sujeitamos a Deus, né? Acontece como nós vimos aqui no versículo 15. Conhece o Paulo. Paulo é menino do inferno. E talvez, né? Como nós estamos num lugar distanciado, em cima do morro, eu acredito que poucos aqui sejam famosos. Eu acho que ninguém aqui é famoso. Talvez você não seja conhecido em televisões. Talvez você não tenha nem participado assim da nossa como pastores, não participamos de um grande café de pastor, né, pastor? Mas o teu nome é conhecido no céu. É conhecido por Deus, aleluia. E ele tem colocado na tua vida uma coisa. Ele tem, por isso que está perguntando também quem foi embora. Você é aquele servo que está ouvindo a palavra do Senhor. Você é aquele servo que está ouvindo a palavra do Senhor. Você é aquele servo que está ouvindo a vontade dessa noite, né? Nós não somos conhecidos talvez pelo mundo, mas nós somos conhecidos por Deus. E também somos conhecidos pelo inferno. O inferno, o amigo de você, o inferno de você, é a palavra de Deus.
E aí eu ia passando ali, a minha esposa tinha alguns ali, praticando aquelas abominações ali. E quando eu fui passando assim, tinha um líder deles ali, e que ele estava jogando, estava todo mundo usufruindo do fumo. E quando eu apareci na curva com minha esposa, o rosto dele virou assim e falou assim: sai da frente de todo mundo que o granatinha vai passar. Aleluia, Deus. É? Aí eu poderia acusar de subir e falar: tô cheio de autoridade, tô cheio. Mas não, irmão, que a diferença é que Jesus Cristo faz na nossa vida, era a glória de Deus que estava na minha vida, era Deus que ia na minha frente, antes de ele vir, de Jesus Cristo, antes de ele vir, Deus, ele fala: Deus, aleluia, ele viu que a glória de Deus estava toda a minha vida. Mas é muito pelo contrário. Ele viu passar na frente, não ia me respeitar, ou melhor, não ia respeitar a presença de Deus na minha vida. E aí, a gente perguntou: quem somos nós? Quando você dá testemunho daquilo que você é respeitado. Quando você dá testemunho daquilo que você prega, o seu caráter não muda por causa de dinheiro, não muda por causa de regalia, não muda por causa de certas coisas ou de outras coisas. As pessoas, elas sentem, quando a gente tem vontade, de adorar o seu Deus. Alguém pega na Bíblia, pastor? Estava no livro de Daniel. A Bíblia nos fala ali, quando Daniel passou por aquela provação ali. Mas agora Daniel já estava ali num auge. Daniel, no capítulo 6, se não faz memória, ele estava ali. E tudo bem com ele, Daniel, ele era um homem responsável. Glória a Deus. Aleluia. Daniel ele cuidava de várias províncias. A gente tinha compromisso com a palavra de Deus. E ele, como nós sabemos, ele orava 3 vezes ao dia. Mas quando ele passou ali pela prova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha de fogo ardente, aquele homem, né, que estava ali, Nabucodonosor, ele criou, né, uma lei que o Deus de Daniel, agora ele já teria liberdade, irmãos, para adorar o seu Deus. Porque ele não abriu mão da adoração, ele não abriu mão do compromisso. Aleluia! Aí ele se deu adorar, ou seja, Daniel, através da sua sinceridade, através da sua vocação, através do seu chamado, ele se colocou, se pôs firme na presença de Deus. E aí o que aconteceu? Ele também queria adorar. A Bíblia fala que o próprio rei se preocupou com eles, com Daniel na bola de novo, e foi lá ver. O que aconteceu com Daniel? Daniel estava vivo para a glória de Deus, por causa do compromisso com Deus, por causa do compromisso com a palavra de Deus, e por causa do compromisso, irmão, com a oração, aleluia. É só ele receber vitória, mas não quer orar. É só ele receber vitória, mas não quer compromisso com a palavra. É só ele de liberação, vem depois de liberação. Mas quando chega no mundo de doutrina, estão ausentes, irmão, aleluia. Não tem compromisso com a palavra. E aí, se uma vitória passageira, tem uma vitória que começa hoje e termina amanhã. Isso é vitória? Isso é vitória. Isso não é vitória. Isso não é vitória. Eu continuo dizendo para os irmãos: e vós, quem sois? Pergunta a pessoa do lado aí: e vós, quem sois? Pergunta aí, irmão, pode perguntar. Aleluia! Não ouvindo não pergunta aí, aqui vai, Quando tudo vai bem na nossa vida, porque quando tudo vai mal, quando nós estamos na aprovação, é muito fácil. Eu digo por experiência própria. Quando estávamos aqui congregando aqui na Assembleia dos Santos, e com a graça de Deus, e com a ajuda do nosso pastor, o pastor Cléber, nós tínhamos aqui a direção do culto de libertação, junto com a missionária Ruth, e as campanhas iam maravilhosamente bem, né, pastor? Ó, pastora, missionária. E tudo ia bem, irmãos. O trabalho indo tudo bem, as vendas lá no trabalho indo tudo bem, tudo maravilhosamente bem.
Mas de repente Deus fala mais alto, ele é a autoridade, né? A Bíblia nos ensina, no livro de Eclesiastes, que não te apresse em sair da presença dele, nem te obedecer em coisa má, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade, e quem o dirá o que fazer? Meu Deus, é verdade. E aí, o Senhor me chamou para o do campo, e eu fiquei mais ou menos 3 meses orando, e nesses 3 meses que eu fiquei orando e não atendi a voz de Deus, começaram as coisas a ficar meio esquisitas na casa. Entupiu o encanamento do banheiro, o chuveiro queimou, a parte elétrica do chuveiro queimou, a minha esposa foi usar minha sogra para poder limpar a geladeira, queimou a geladeira dela, do nada, a minha geladeira queimou a primeira televisão, queimou a segunda televisão, queimou a terceira televisão. Aleluia! E aí, para piorar, meu soldadinho que está ali, não falou minha esposa, adoeceu muito. E aí, meu irmão em casa orava, ela falava boa. E aí, irmão, eu me lembro que a gente faz um rodízio de oração. Dia e noite a gente não parava de orar. Estava na prova. Estava na aprovação. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente direto, Senhor. Nós, infelizmente, temos um péssimo costume de orar quando estamos passando por dificuldade. Mas e quando vai tudo bem, irmãos? Glória a Deus, amém. Quando vai tudo bem? A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Jó, né? Ali no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5, a Bíblia fala que esse homem é um homem reto, íntegro, né? A Bíblia fala que esse homem, havia um homem chamado Jó na terra de hoje, cujo nome era Jó. E esse era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele se desviava do mal. Sucedia depois, no versículo 5, que decorrido um turno dos dias, né, de seus banquetes, enviava Jó os sacrifícios e levantava de madrugada. Oferecia o local segundo o número de todos eles. Ou seja, ele fazia isso continuamente. Mas a íntegro se desviava do mal e era daquela terra lá, era o mais rico. Estava tudo bem com ele, mas ele orava, ele oferecia sacrifício, ele oferecia local ao Senhor. E o nosso mal, quando vai tudo bem, nós esquecemos da existência de Deus. Nós não oramos mais, nós não falamos mais, nós não oferecemos nada para Deus, mas Deus continua oferecendo, irmãos. Olha, está tudo bem com a sua vida, mas se você não oferece nada para Deus, você pode estar correndo risco e de repente ele dá uma aprovação aí, e a aprovação por quê? Eu estava ali fazendo, eu estava ali tudo bem, de repente eu vejo a aprovação, irmão, olha só, agora é Deus, né? Agora é Deus, sempre o mundo vai tudo bem, porque ele vai trabalhar, ele está trazendo os holocaustos, as ofertas ali de Jó, e ele, né, faz isso continuamente. Por que nós paramos de fazer para Deus quando vai tudo bem, irmãos? Por quê? Quem foi embora? Foi daqueles que só buscariam contra a aprovação? Quem foi embora? Foi daqueles que quando vai tudo bem, esquece que Deus existe? A Bíblia nos fala como ele também fez assim, né? Quando estava tudo bem, sabe o que ele fez? Ele ofereceu para a construção do templo dos seus bens pessoais 8 bilhões, irmãos. Estava tudo bem, mas ele não se cansava de adorar. No Salmo 34, versículo 1, a Bíblia nos fala que ele diz assim: eu louvarei o Senhor em todo o tempo, o louvor estará concorrendo na minha boca, ele estava tudo bem, mas ele continuava adorando, aleluia. E quando nós falamos, né? Quem são nós? Senhor de ministro? papai. 8 bilhões do seu bem pessoal. Sabe o que é isso? 8 bilhões. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Uma riqueza maravilhosa. Mas nós vemos que nessa atitude, Davi ele não estava preso aos bens materiais. Davi não estava preso às coisas humanas. E apesar de ter sido provado quando ele estava sozinho, porque, né, como eu disse aqui anteriormente, quando nós estamos sozinhos, nós passamos em situações muito difíceis. E alguns pensam que são super crentes. O próprio apóstolo Paulo disse que ele fugia
Por quê? Porque sabia que não podia suportar. Não existe supercrente. Não existe pessoas que acham que vai passar por tudo. Não. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nós temos que saber o nosso limite. E temos que saber, se não for Jesus na nossa vida, nós não vamos conseguir nada. Jesus disse, tem mim nada poder fazer. Pessoas estão querendo fazer tudo sem Jesus. É a minha pregação, é a minha palavra, é o meu culto de libertação, é o meu ministério. Né? E quando acontece uma coisa muito típica na igreja, pastor, quando algumas pessoas que estavam atuando, quando eram líderes de grupo do Ministério de Louvor, quando pessoas estavam na frente dos jovens, agora a pessoa não pôde mastigar, foi tirada porque por alguma necessidade, não colabora mais, não ajuda mais. E por nós? Só quer fazer como está de frente, só quer fazer como está na frente do negócio. Não, você tem que ser colaborador, eu sendo o primeiro, eu sou o último, né? A verdade é o primeiro e o último, eu sei mas se eu continuar na frente de uma direção, eu tenho que continuar na igreja. Tem que continuar dando o grupo de louvor, tem que continuar dando os jovens, tem que continuar dando a migração, aleluia. Somos colaboradores da igreja. Quem não passando por situações que não devemos passar, por causa desse tipo de atitude, mas atitudes desnecessárias. Muito desnecessárias. E quando nós estamos sozinhos, nós paramos, pensamos e não achamos nem o porquê de que nós paramos. A Luciana está de frente, não vou não. Eu acho que eu tinha condições de dirigir, e eu não concordo. Eu vou não. Olha aqui. A pessoa tem um porquê, não sabe nem para adorar a Deus. A pessoa está adorando a Deus. Deus colocou o pastor Rogério naquela igreja aliada, não vou não. Porque eu culto que eu diria, não. Estava até com vontade de ir. Mas se Deus quisesse aquela igreja ali, ia ser diferente. Eu sei qual é o culto dele. Pessoas estão querendo, né, ficar na frente de coisas, na frente de completar a obra do seu nome. Cada um tem um ministério, cada um tem uma chamada, cada um tem uma vontade de Deus. Aleluia! Cada um tem uma vontade de Deus, chamou, aleluia! Aí nós podemos responder, né, quem nós mais? Falar com o apóstolo Paulo, ser que visitadores com pessoas de Cristo, aleluia, colocando essa na cara nela, não pode imitar, pode fazer o meu passo, porque eu estou seguindo o mestre, eu estou fazendo fazer uma rede, aleluia, e se eu não tiver em frente do negócio, eu vou ajudar também, se eu não tiver com renovado, eu vou ajudar também, eu vou ajudar também, aleluia, sobe no dia de hoje, porque algumas estrelas querem brilhar mais do que Jesus. Algumas pessoas só falam que tem brilho quando estão na direção de alguma coisa. E aí, irmãos, o que elas fazem? Elas vêm como esses, entre aspas, esses profetas que eu citei aqui atrás. Ficam fazendo igual o profeta Daniel disse. Adivinhações mentirosas, falando que Deus falou e Deus não falou nada. São falsos pastores, são falsos profetas, são falsos pregadores que ficam cauterizando a mente de quem está começando o Evangelho. Estão deixando ovelhas capelhas e que elas perdem até o prazer de ouvir a palavra de Deus. Mas o louvo a Deus. Nessa noite ninguém se abraçou, ninguém se abraçou, ninguém ameaçou ir embora, irmãos. O nome do Senhor tem que ser glorificado pela sua igreja. Eu não vejo ninguém dormindo, eu não vejo ninguém em casa de sol, eu não vejo ninguém se espreguiçando, não. Todo mundo olhando para mim até. E se quiser pode fazer até igual os peixes de Belém. Pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, que o que eu estou falando aqui está escrito. Porque eu não sou o mais inteligente,
depois que sabe fazer o bem e não o faz, ele comete pecado. Não ajuda a igreja, não ajuda o irmão, não ajuda o pastor, só porque o pastor não está dando tiro, só porque não está sendo levantado a nada, né? Mas pegar e ser levantado por Deus e ser usado na obra dele como meu, irmão. Você é importante para Deus, você vai ser importante, o reino de Deus é muito grande. Aleluia! Aquele que sabe fazer, ele não faz, ele comete pecado. E às vezes nós chegamos nos apertadinhos, que a filha de Jesus hoje, que já quer, como eu disse aqui no começo, já quer ser alguma coisa amanhã na vida ministerial. E aí fica naquela cegueira, não faz nada em casa, não ajuda a esposa, não cuida da família. E a Bíblia nos fala que aquele que não cuida dos seus, né, é pior do que o inferno, pior do que aquele que não crê. Aleluia, Deus. Aí, acha que vai ser alguma coisa na igreja. Acha que vai ser levantado alguma coisa. Está tudo lendo engano, porque não vai ser levantado nada. Se for assim, uma pessoa vai estar levantada, não foi por Deus, foi pela carta. É verdade? Porque Deus, ele nos ensina que nós temos compromisso primeiro com Ele. O apóstolo Pedro, no seu discurso ali perante o Sinédrio, ele dizia que tudo em algo importa que nós viemos agradar a Deus, ou seja, ter compromisso com Deus. Como nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com a nossa família, nós temos compromisso com a nossa família, nós temos compromisso com a palavra, e quando nós temos compromisso com a palavra, nós temos compromisso consigo mesmo, e quando nós temos compromisso consigo mesmo, nós temos compromisso com o mundo, irmãos. E nós nos tornamos como esse aqui, sal da terra, nós temos que ser sal da terra, nós temos que ser luz do mundo. E aí nós vamos ter condições de responder. Feche as vozes. Vamos ficar de pé, já passou bastante. Aleluia, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui à frente a liderança do grupo jovem, aqui da Ministério Jovem aqui da igreja.